Olá a todos, eu sou Adriano Torquato Costa, sou membro do PET de Ciência da Computação da UFRN e hoje eu preparei um pequeno seminário aqui sobre estruturas de dados, certo? E, enfim, vamos falar um pouquinho sobre estruturas de dados aqui. Temos um pequeno sumário, então vamos começar falando sobre a relação entre dados e informação. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre por que devemos escolher a estrutura correta, né? E que existe uma estrutura correta. É, Vamos conhecer de fato algumas estruturas de dados, vamos fazer uma breve recapitulação e teremos no fim minhas referências. Bom, vamos começar falando sobre a relação entre dados e informação, certo? E aqui já quero deixar bem claro que dados eles são a base de tudo, né? Eles são como se fossem blocos, certo? Os blocos fundamentais, a matéria-prima das coisas que nós vamos utilizar, né? Enquanto que a informação, certo? Informação, ela é já o produto final, é aquilo que faz sentido para nós, né? O que nós queremos obter com os dados. Então, por exemplo, essa imagem aqui com esse número 11. É, Esse número 11 assim, solto, ele não vai ter muito sentido, né? Não faz tanto sentido você ter esse número 11 solto aqui. Mas quando eu digo 11 é o número de jogadores dentro de uma partida de futebol, ou 11 é o número de petianos ativos no PET de Ciência da Computação. Então esse 11 agora ele passa a deixar de ser um dado e ele começa a ser de fato uma informação, porque é algo útil, é algo relevante, é algo que faz sentido para nós, certo? Então existe um contexto que o dá sentido. Bom, e isso nos ajuda a entender uma das funções principais da computação, que é transformar dados, né, em informação. Então, geralmente na computação, né, os dados eles vão estar em formatos digitais, né, então bits e bytes, então, imagens, enfim, e nós queremos usar esses dados para trazer algo útil, trazer algo importante, né, fazer alguma coisa de útil com esses dados. Aí, enfim, usamos eles de alguma maneira lógica, de alguma maneira que faz sentido. Mas essa ideia de dados, né, ela é bem antiga, ela não surgiu só com a computação. Por exemplo, aqui trouxe um pequeno, uma tábua de argilazinha, né, uma representação disso, para falar sobre os sumérios, né, que foram foi um povo que viveu há cerca de 5 6 mil anos. É, E o que é que eles faziam? Eles usavam essas tábuas de argila para registrar, por exemplo, dados do comércio, né? Como, por exemplo, a quantidade de produtos, as transações, quem pagou, quem não pagou, esse tipo de coisa, né? E isso ajudava, esses dados ajudavam eles a planejar os estoques, planejar as vendas, fazer, enfim, todo esse tipo de coisa, né? Então eles pegavam os dados, transformavam em informações, em ações que eles poderiam tomar no futuro, né? Mais uma vez, relatando essa relação entre dados e informação. Enfim, e hoje em dia, né, essa distinção ela é bem importante, porque os dados eles são como se fossem, né, como eu falei, eles são os blocos fundamentais de processos muito complexos, né? Enfim, processos que envolvem inteligências artificiais, processos que envolvem cálculos enfim, coisas complexas. Tudo isso está relacionado com parte de dados e informação. Pegamos os dados, transformamos em informação. E mais uma vez, né, reforçando essa ideia de dados e informação, essas imagens aqui são só dados, são só imagens. Mas aí quando eu passo o slide aqui, que aparece uma nova imagem, eu lembro, eu tenho que essa imagem é porque é para eu falar desse tal assunto, né? Então, mais uma vez mostrando essa relação bem interessante entre dados e informação. Bom, agora que a gente viu um pouquinho sobre essa relação, né? Vamos imaginar aqui um cenário, certo? Um cenário onde vai existir um problema a ser resolvido. E aí, qual que é esse problema? Bom, eu vou dizer que esse problema não é um problema de computação ainda, mas né, vou usar esse problema para trazer um ponto para a computação. Mas por enquanto não vai ser um problema computacional. Então, digamos que o problema a ser resolvido vai ser preparação de alguma coisa para comer.
Esse é o problema, certo? E aí você, que é a pessoa que tem que resolver esse problema, chegou à decisão de que tá entre duas coisas, ou torradas ou bolos, certo? Como tá aqui nesse desenhozinho, nessas imagens. Perceba que é um problema só, certo? Que é fazer comida, mas aí nós dividimos em problemas menores, certo? Mais gerenciáveis, né? Que foi fazer um bolo ou fazer uma torrada. E perceba que fazer um bolo e fazer uma torrada são atividades diferentes. E também vão exigir ingredientes diferentes, vão exigir aí metodologias ou passo a passo, né? Algoritmos diferentes para serem resolvidos, né? E, bom, falando um pouquinho mais especificamente sobre os ingredientes. Para a torrada eu posso citar aqui o pão de forma, por exemplo, e para o bolo eu vou citar aqui a farinha. O pão de forma, geralmente ele vem numa sacolazinha e ele já vem dividido, todas as fatias bem bonitinhas. De forma que se você quer uma fatia, você vai lá, abre a sacola e pega uma fatia que está mais no topo. Já a farinha, né, ela não é tão organizada assim. Você pega também num saco e você pega a quantidade que você quer e despeja dentro de um recipiente. Então é como se fosse, né, né, um é um pouco mais caótico, o outro um pouco mais organizado. Mas assim, são coisas diferentes e que são manipuladas de maneiras diferentes, né? Porque você não vai manipular um saco de farinha da mesma forma que você vai manipular um saco de pão de forma, porque são coisas diferentes e que se comportam de maneira diferente, certo? E estendendo isso para a computação, podemos dizer assim, que problemas diferentes vão possuir soluções diferentes, né? E trazendo mais especificamente para a computação em si, eu posso dizer que os ingredientes que eu citei, né, então o bolo, aliás, o pão e a farinha, eles são como se fossem os dados. E as formas de armazenar esses dados, certo, são as estruturas de dados, que dão uma maneira mais intuitiva de lidar com aquele dado e de trabalhar com aquele dado, né, de acordo com, enfim, com o seu tipo, de como ele funciona. Então, enfim, os dados são os ingredientes e as estruturas de dados são as coisas que carregam os ingredientes, certo? Então, essa é uma pequena analogiazinha que eu queria trazer. Enfim, para reflexão, para não ficar um negócio tão só sobre computação. Bom, agora vamos de fato começar a conhecer, né, cada uma dessas estruturas. Esse belo diagrama aqui eu tirei, não tirei, né, mas fui baseado num diagrama que tem no site do Geeks for Geeks, certo? É um site que fala sobre, enfim, computação e áreas da tecnologia, trazendo, enfim, várias informações, tutoriais, várias explicações, vídeos, enfim, é um site bem legal para quem quiser pesquisar depois e saber mais, né? Eu vou, junto com alguns outros links que eu mencionar aqui, eu vou colocar o link deles na descrição, porque realmente é um site bem interessante. Mas bom, o que nós temos aqui? Temos em negrito algumas categorias e em letra normal temos aqui as estruturas de dados propriamente ditas. Então, dentro das estruturas de dados, temos as não lineares. E dentro das não lineares, ele citou grafos e árvores. Se temos não lineares, temos as lineares. E as lineares, ele dividiu em estáticas. E a estrutura linear estática é um vetor. E dinâmicas, então pilhas, filas e listas encadeadas. Bom, tem essa divisão, certo? Mas só para, enfim, deixar um pouco mais didático. Mas aqui eu vou focar, nesse seminário, vai ser a que está presente no livro do Cormen, certo? Então, o Introduction to Algorithms, então, introdução aos algoritmos, né? Mais especificamente a parte que ele chama de estruturas elementares, certo? Essa divisão ela está nos capítulos 10 a 12 do livro, tá certo? E assim, além das estruturas elementares, existem outras estruturas que são abordadas no livro, mas elas são abordadas em capítulos mais adiante, certo? Então, não vou me atentar a elas, mas elas existem e existe essa outra
divisão que existe dentro do próprio livro, certo? Mas por enquanto vamos focar na que ele chama de estruturas elementares. E, bom, eu vou falar mais sobre elas à medida que for passando por elas, mas primeiro vamos começar falando sobre conjuntos, certo? Uma frasezinha que também está no livro, então, conjuntos são tão fundamentais para a ciência da computação quanto são para a matemática. Conjuntos dentro do contexto de ciência da computação e nos contextos de matemática eles são diferentes, principalmente porque conjuntos matemáticos eles têm a belíssima propriedade de poderem ser infinitos. Já na computação isso não é tão viável porque não existe memória infinita, não existe armazenamento infinito. Então essa é a grande limitação. Mas essa frase ela captura bem assim a essência, né, do tema. Como eu falei, na matemática os conjuntos eles podem ser infinitos, né, e eles são a base de estruturas bem mais complexas. Então, grupos e grafos, funções, e na ciência da computação, eles formam também a base de várias abstrações. Então, por exemplo, as estruturas de dados que nós vimos no slide anterior, elas são como se fosse uma forma específica de você organizar os elementos do conjunto e manipulá-los, certo? Como nós vamos ver mais adiante. Com o conceito de conjuntos, ele também é bem importante para a parte de algoritmos, já que muitos problemas computacionais eles envolvem encontrar subconjuntos ou então interseções, uniões, diferenças, enfim. E por fim, essa frase ela é um lembrete de que, né, tanto na computação como na matemática, a simplicidade, né, conceitos bem básicos, eles podem levar a soluções bem elegantes, soluções bem interessantes, certo? Então, enfim, né, são boas abstrações, são simples e podem nos levar aí, bem longe. Mas enfim, para ficar bem claro aqui, né, eu vou estar falando sobre conjuntos no contexto de ciência da computação, já que, né, esse é um seminário de ciência da computação. Apesar de existirem similaridades, tá aqui definido que eu vou estar falando sobre conjuntos no contexto de ciência da computação. O que são conjuntos? São agrupamentos de várias coisas. Essas coisas são chamadas de elementos. Vou explicar um pouquinho melhor sobre eles mais à frente. Mas, enfim, podemos definir conjuntos como essa coleção desses objetos, dessas coisas, que vão compartilhar aí alguma característica, ou então que eles simplesmente precisam ser tratados como uma unidade. Então, por exemplo, aí você tem pode citar um conjunto de cidades, então, né, várias cidades, um conjunto finito de números, ou então um conjunto de usuários conectados numa rede, enfim, são todos exemplos de conjuntos. Uma característica importante desses conjuntos no contexto de ciência da computação, mais uma vez, é que eles têm a capacidade de mudar ao longo do tempo. Eles não são fixos e por isso eles são ditos dinâmicos. Então, basicamente, você vai poder ali adicionar, vai poder remover, vai poder editar algum elemento ou outro, enfim, conforme for necessário, certo? Então, é por isso que eles são ditos de dinâmicos. São compostos por elementos, certo? Então, o que são elementos? Vão ser objetos cujos atributos podem ser examinados e manipulados através de um ponteiro para o objeto. Mais uma vez, ponteiro é uma terminologia que eu vou explicar melhor um pouquinho mais na frente, né? Mas normalmente tem um atributo chamado chave que funciona como a identidade do elemento dentro do conjunto. Então, os elementos eles vão ter essas características, né? E uma dessas características é a chave, e a chave é que vai fazer com que ele seja identificável ali dentro desse conjunto, que ele não seja repetido, que não tenha duas cópias dele, enfim. Seguindo, vão possuir, né, algumas operações básicas. Então, se tem aqui, né, buscar, inserir, deletar, mínimo e máximo, sucessor e predecessor. Basicamente, o que vai ser a operação de buscar é localizar um elemento no conjunto, aí seja pelo valor da chave que eu citei anteriormente ou por algum outro atributo. Temos também inserir e deletar.
que vão ser operações para adicionar ou remover elementos de dentro do conjunto, mínimo e máximo, e aí vai precisar que, por exemplo, que o conjunto ele tenha algum tipo de ordem ali entre eles, que os elementos eles possam ser comparáveis entre si, e sucessor e predecessor vai precisar ter esse tipo de ordem também. Então, o mínimo é como se fosse o elemento mais baixo, o de baixo, e o máximo o elemento que está mais acima. Sucessor é o sucessor de um elemento, é o elemento que está logo após, o predecessor de um elemento é o elemento que está logo anterior a ele, certo? Vamos falar mais alguns termos importantes. Primeiro, memória, certo? O que é memória? A memória vai ser a parte do computador que armazena os dados e as instruções, certo? Então, imagine que essa aqui é a memória do seu computador, certo? Ela vai ser incrementada um pouquinho, mas é esse espaço em branco aqui que vai servir para guardar coisas, basicamente. Endereços de memória são as partes da memória, então o que a gente gosta de fazer é criar divisões na memória para que a gente possa acessar esses diferentes endereços e guardar diferentes coisas nesses endereços, certo? Então, memória é como se fosse o espaço total e o endereço de memória é as divisões, né, dentro desse grande espaço que é a memória. Tipo de um dado. Basicamente, dados de tipos diferentes vão possuir tamanhos diferentes. Essa é a definição para o computador. Para a gente é um pouquinho mais subjetivo. Então, por exemplo, vou ter dados que são do tipo inteiro, certo? Números que são do tipo inteiro, mas eu também vou ter números que são do tipo real. Então, eles vão também chamar de float, né, em algumas linguagens de programação. Então, o tipo inteiro ele ocupa uma certa quantidade de endereço de memória, enquanto que o do tipo real ocupa mais endereço de memória porque ele tem essa questão da vírgula, né, ou do ponto, dependendo de como você queira usar, da vírgula ou do ponto que representa ali as casas decimais. Outros tipos de dados, né, para a gente vão ser, por exemplo, caracteres, né, então os símbolos do teclado, enfim, um asterisco, um travessão, um arroba, uma exclamação. E também tem os dados booleanos, então que representam ali verdadeiro e falso. Esses são apenas alguns tipos, certo? Não existem só esses. Algumas linguagens de programação vão juntar por exemplo, os inteiros e os reais em números e dizer que é só um tipo. Mas, enfim, são só alguns tipos bem básicos. Cada linguagem de programação vai ter vários e vários tipos de dados, certo? Mas esses são os mais comuns de certa forma. Também temos o conceito de variáveis, certo? Então é um nome simbólico usado para armazenar um valor na memória. Então, se eu digo lá que no meu programa, né, que a minha variável x ela tem o valor 10, em algum endereço ali da memória, ele vai salvar esse valor 10, e aí toda vez que eu chamar x dentro do meu programa, né, chamar a variável x, ele vai lá nesse endereço que o valor de x foi guardado, e recupera esse valor. E, bom, por fim, ponteiros, que eu falei anteriormente, né, eles são variáveis que armazenam endereços de memória. Então, por exemplo, ao invés de armazenar um inteiro, ou um real, ou um caractere, ou um verdadeiro ou falso, ele vai armazenar um endereço de memória. Porque, enfim, algumas linguagens implementam isso porque acaba tendo algumas facilidades, certo? E aí, como eu falei anteriormente, né, os ponteiros eles são úteis para você poder manipular, né, os elementos dentro de um conjunto e você vai manipular através de ponteiros. É isso. Agora sim, né, vamos de fato entrar nas estruturas de dados. Vou começar falando um pouquinho sobre os vetores, tá certo? O que são vetores? Eles vão ser uma sequência contígua de elementos do mesmo tipo. Ou seja, uma sequência contígua é porque está um logo após o outro, certo? Então, como nos números naturais, por exemplo, tem o 1, depois tem o 2, depois tem o 3, depois tem o 4, enfim, sempre nessa sequência, né, de um logo após o outro.
E do mesmo tipo, até existem implementações que usam tipos diferentes, certo? Mas não estão no foco deste seminário. Então, vou seguir, né, definindo que vetores têm que ser do mesmo tipo, mas saibam que existem maneiras de serem de diferentes tipos, ok? Vamos ver como é que um vetor ele vai funcionar lá na memória do computador. Só um exemplozinho bem básico. Então, por exemplo, esse aqui é o nosso vetor, certo? 1, 4, 7, 2 e 5. Suponha que esse vetor ele começa, certo? No endereço A, como está mostrado aqui. E suponha que cada um desses dados, né? Desses dados guardados aqui, ele vai ocupar um espaço B, certo? Um espaço de tamanho B. Então, o próximo elemento do vetor, né? Então, se esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo, se o primeiro está no A e todos os dados do vetor têm tamanho B, então o segundo vai estar no endereço A mais B. O terceiro vai estar no A mais 2B, o quarto no A mais 3B e o quinto no A mais 4B. Certo? Então, é assim que fica, certo? Lá dentro da memória. Passando para baixo. Então, definimos aqui, né, a sequência contínua de elementos do mesmo tipo. Eles possuem tamanho fixo. Eu vou explicar melhor sobre isso num próximo slide, certo? Que é uma conversa bem interessante de se ter. Então, decidi deixar um pouquinho mais para frente. Cada elemento ele vai possuir um índice, certo? Então, normalmente os índices começam de 0. Existem linguagens que implementam começando em 1, mas normalmente se começa em 0. E aí, se esse aqui é o índice 0, o elemento de índice 0, então esse aqui é o elemento de índice 1, esse é o elemento de índice 2, o elemento de índice 3, o elemento de índice 4. Qualquer elemento ele vai poder ser acessado por meio do seu índice, certo? Então, qualquer elemento de um vetor, isso é uma definição, né? Ele pode ser acessado por meio do seu índice. Então, se eu quero o que está no índice 2, eu vou recuperar aqui o 7, por exemplo. Voltando a falar um pouquinho sobre a questão do tamanho fixo. Você não precisa de saber essas linguagens de programação aqui, é só uma ideia, né, trazer um pouquinho delas para ilustrar esse ponto, certo? Então esse aqui é um código em C++, esse aqui é um código em Java, esse aqui é um código em JavaScript e esse aqui é um código em Python. Perceba que os de C++ e o de Java, eles são bem maiores do que o de JavaScript e o de Python, né? E por quê? Bom, para esse caso aqui, esses códigos, os 4 códigos estão fazendo basicamente a mesma coisa. Colocando 3 elementos dentro de um vetor e mostrando o vetor completo, certo? Mas aí, como eu falei, né, uns com mais linhas, outros com menos linhas. E aí, por quê? Bom, em JavaScript e em Python, eles decidiram deixar por padrão que os vetores eles crescessem, e aqui foco nas aspas, né, crescessem à medida que elementos fossem sendo adicionados a ele. Enquanto que no C++ e no Java não. Eu estou definindo aqui essa linha e essa linha aqui, elas estão basicamente definindo, olha, eu quero 3 espaços de memória e eu vou usar esses 3 espaços de memória. Enquanto que aqui nas implementações dessas outras implementações não tem isso, né? Eu estou só dizendo, é um vetor e vou colocando as coisas aí dentro, certo? Então, existem essas duas maneiras de se fazer um vetor, né, para uma linguagem de programação. Mas elas são, de certa forma, a mesma maneira, certo? Por quê? Esse vetor aqui, essas duas linguagens, eles não tem como adivinhar quantos espaços o seu usuário ele vai precisar. E além disso, não tem memória infinita dentro do computador. Então, uma hora a memória vai acabar. Então, como é que ele faz para fazer esse processo de crescimento? Bem simples. Toda vez que um elemento ele vai ser adicionado, ele vai fazer essa pergunta aqui, ó. O vetor está cheio? Então, todas as posições que foram separadas para aquele vetor, elas foram ocupadas? Se sim, então aumentar o tamanho do vetor. Chama essa função, certo? E aí o que é essa função aumentar o tamanho do vetor?
Vai criar um novo vetor, né, maior do que o anterior, vai copiar os valores presentes no vetor anterior para o novo vetor e vai apagar o vetor antigo. Vai dizer, não quero mais usar esse aqui, agora vou usar essa nova sequência de endereços aqui. E é dessa forma que ele faz para crescer. Ele não cresce de verdade, né? Ele vai fazer uma cópia em outro local da memória e vai colocar as coisas que estavam no vetor antigo dentro desse novo local. Então é por isso que ele cresce, de certa forma. Então existem maneiras, né, no C++ e no Java existem formas de você implementar esses vetores dinâmicos ou vetores autoajustáveis com algumas bibliotecas. Mas por padrão, vem assim na linguagem, você não tem essa capacidade, enquanto que no Python e no JavaScript, por padrão, já vem essa funcionalidade. E, enfim, como eu falei, né, são chamados de vetores autoajustáveis ou vetores dinâmicos, Dynamic Arrays, se você for pesquisar em inglês. E fica um questionamento aí, né, é uma ideia meio de navio de Teseu, né, porque são os mesmos elementos do vetor anterior, mas num local novo da memória, então como é que fica aí essa brincadeira? Enfim, é bom para pensar e bom para a cabeça. Quando é que vetores eles vão ser utilizados? Aqui está bem sucinto, certo? Algoritmos que exigem acesso rápido a elementos, mas tem mais coisas além disso, certo? Porque vão ser muitos critérios para você escolher, de fato, a estrutura de dado correta, mas basicamente um dos critérios é o seguinte: se você precisa que os elementos eles estejam próximos um do outro para que quando aquele bloco for copiado para as memórias mais próximas ao processador, todas as informações que forem necessárias de se procurar já estejam naquele bloco, então use um vetor. Se não, aí você vai poder usar vai poder buscar por outras estruturas, certo? Quando você sabe, né, o tamanho do vetor e não há motivos para esse vetor aumentar, também é uma boa indicação de que você vai, provavelmente um vetor vai resolver o seu problema. Agora vamos falar um pouquinho sobre matrizes, certo? Então, a gente acabou de ver o conceito de vetores, certo? Para armazenar uma sequência de elementos, um após o outro e tudo mais. E nós podemos dizer assim, fazer essa declaração de que vetores eles funcionam de certa forma unidimensional, né? É um negócio, só cresce em uma dimensão, né? De certa forma. Mas matrizes, né? Todo mundo acredita que todos vocês já tenham visto alguma matriz. Você sabe que é uma estrutura bidimensional, né? Tem aqui no, na horizontal e na vertical, certo? Mas na computação, matrizes elas vão ser mais ou menos assim uma extensão do conceito de vetores. Porque como é que elas vão ser implementadas na prática? Bom, é como se tivesse um vetorzão, um vetor principal ali, e esse vetor principal aponta para vetores secundários. E aí cada elemento do vetor principal, né, desse primeiro vetor, ele é na verdade um ponteiro, uma referência, né, para algum do começo dos vetores secundários. Então, por exemplo, nós vemos essa matriz, a gente vê dessa forma, certo? Mas para um computador é algo mais ou menos assim. Então tá aqui o vetor de endereços, certo? E tá aqui os vetores com, de fato, os dados que estão sendo mostrados aqui na matriz. Tá aqui os endereços e os dados numéricos, digamos assim. Os dados que não são endereços, que são os dados que fazem sentido pra gente. Enfim, dessa forma, né, a gente consegue criar essa estrutura aí bidimensional, com uma tabela, uma grade, né? E matrizes elas vão poder ser organizadas de certa forma a mostrar os dados tanto crescendo de baixo para cima e depois aqui para a direita, ou então crescendo nesse sentido aqui e aí depois vindo para cá, enfim, da maneira que se lê normalmente, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Tem essas duas formas de se enxergar uma matriz, né? Por base nas linhas ou nas colunas. Matrizes elas vão ser muito, muito úteis em representação de imagens,
certo? E aí você vai ter, por exemplo, programas como um Photoshop, um Illustrator, alguma coisa assim, né? Programas de edição de imagem, que vão conseguir acessar os dados, né, dessa matriz e manipular ali as questões da cor, da iluminação, ajuste, enfim, todas as propriedades que vão ter dentro dos elementos dessa matriz, né? Falar agora sobre pilhas. Elas se caracterizam por possuírem uma estrutura LIFO. E aqui eu deixei o termo em inglês porque ele é muito mais comum de ser procurado do que o termo em português. Mas o que significa LIFO? É last in, first out. Ou em português, o último a entrar é o primeiro a sair. Vamos ver aqui um exemplinho na prática. Digamos que eu adicionei, certo, esse elemento 1 aqui na minha pilha. Agora eu adicionei o 2, depois eu adicionei o 3, o 4 e o 5. Agora vamos remover os elementos, certo? E aqui que essa regra ela vai ficar bem mais aparente. Primeiro eu tenho que remover o 5, depois eu tenho que remover o 4, depois eu tenho que remover o 3, depois o 2, depois o 1. E aí depois acabou, removi o 1, fica assim. Certo? Então aqui tem uma ilustração para ficar na memória de vocês, mas vocês viram, né? Tem que seguir essa ordem. Para ser uma pilha, ele deve seguir essa ordem. Não tem outra opção, certo? Quando eu falei sobre conjuntos, certo? Eu citei algumas operações básicas. Essas operações existem nas pilhas, mas elas vão possuir alguns nomezinhos diferentes. Então, temos a operação push para adicionar elementos a uma pilha. Temos a operação pop para remover os elementos de uma pilha. Temos a operação pick ou então top, né? Existem essas duas formas de chamar, que ela vê o último elemento da pilha, ou seja, o elemento que está mais em cima. Então, se eu desse um pick ou um top nessa pilha aqui, né? Nessa pilha aqui, na verdade, né? Eu estaria vendo o elemento 5. Se eu desse um pop, aí eu estaria removendo o elemento 5. Pilhas, elas podem ser observadas nas chamadas de funções do programa. Então, imagine que você tem um programa que ele chama uma função, chama outra, e essa outra função chama outra, e que chama outra, que chama outra, que chama outra, e assim sucessivamente. A ordem de resposta dessas funções vai ser a última, depois a penúltima, a antepenúltima, a anteantepenúltima, e assim voltando até a primeira função. Então, a primeira função que originou, né, todas as outras chamadas, ela na verdade vai ser a última a ser resolvida, certo? Então, enfim, é uma forma de enxergar aí as respostas de chamadas de função. Agora vamos falar sobre filas. Elas funcionam como se fossem uma antítese da pilha, certo? Então, enquanto que as pilhas elas dão prioridade, né, para resolução dos problemas dos elementos mais novos, as filas elas vão priorizar os elementos mais antigos. Por isso elas têm uma estrutura FIFO, né? First in, first out, ou primeiro a entrar, primeiro a sair. Vamos ver aqui mais um exemplo. Então, digamos que eu coloquei o 1, depois eu coloquei o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. E agora eu vou começar a remover os elementos da fila. Aí primeiro eu tenho que remover o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, o 5 e o 6. Certo? Então, na ordem inversa, né? Da ordem que tinha nas pilhas. Aqui mais uma vez o desenhozinho para ilustrar. Então o 6 está sendo colocado aqui e o primeiro que está saindo aqui é o 1. Bom, assim como nas pilhas, as filas elas vão ter alguns nomezinhos específicos para as operações. Vamos ver. Nós temos a operação de enqueue, ou enfilar, né? Adicionar ao fim da fila. Então, estou colocando o 6 aqui no fim da fila. Então, estou fazendo a operação de enqueue com o 6. Dequeue, que é remover do começo da fila. Então, eu estou fazendo um dequeue aqui com o 1. Em português, pelo menos eu não achei uma tradução tão boa, certo? Seria desfilar, né? Tirar da fila. Então, eu preferi deixar os termos em inglês aqui mesmo. As filas, elas têm atributos também. Alguns atributos que são importantes, né? Precisam ser mencionados. Que é o head,
Então, é o primeiro elemento da fila. Então, nesse caso aqui, nessa fila, o 1 é o head, é a cabeça da fila. Tail, que é a cauda, então, o último elemento. E aqui, como estou representando que o 6 ele ainda não entrou na fila, ele está para entrar na fila. Então, a tail dessa fila aqui seria o 5. Aí, quando o 6 entrasse, a tail seria o 6. E, bom, filas elas são usadas no envio de pacotes, né, pela rede. Você sabe um pouquinho de redes de computadores, sabe que as coisas são feitas por meio de pacotes, certo? E aí tem que mandar os pacotes na ordem correta, senão, sei lá, o vídeo que você estiver assistindo vai como se chegasse primeiro o meio, depois chegasse o começo, depois chegasse o final, entendeu? Não faria tanto sentido assim. Então as coisas delas têm que seguir nessa ordem, né? Sempre na ordem de chegada, né, de certa forma. Agora vamos falar um pouquinho sobre árvores. Essa aqui vai ser a árvore que eu vou usar para ilustrar, né, representar aqui os conceitos de árvores, certo? Que foram surgindo ao longo da explicação. Primeira coisa que eu tenho que destacar sobre árvores é que elas são estruturas baseadas em nós e nas relações desses nós. Então, cada bolinha dessa aqui vai ser um nó. Então, essa árvore aqui ela vai possuir 7 elementos, 7 nós. E, bom, as relações entre os nós de uma árvore, elas vão acabar seguindo uma árvore genealógica, de certa forma. Então, imagine que home é o pai de images, de music, de vídeos, e music é o pai de 2023, 2024, 2025. Por consequência, home é o avô desses três aqui. Esses três aqui são netos de home. Music, imagens e vídeos são filhos de home. 23, 24, 25 são filhos de music. Essa relação se dá por ponteiros, então aqui no home você vai ter um ponteiro apontando para esse filho, um ponteiro apontando para esse filho, um ponteiro apontando para esse filho aqui. Outra relação, outro modelo de relação que se pode ter dentro das árvores é a questão de folhas e raízes. O que são isso? Folhas são qualquer nó que não tenha filhos, ele é dito folha, certo? Então isso aqui é uma folha, aqui é uma folha, aqui é uma folha, folha, folha. Raiz é um nó que tem filhos, porque, né, você, por exemplo, home aqui vai ser a raiz de toda essa árvore. E já adiantando a parte de sub-árvores, né, music ele vai ser a raiz dessa árvore menor aqui, certo? Dessa chamada sub-árvore, certo? Então temos folhas e temos raízes. Folhas não têm filhos, raízes têm filhos e são raízes de uma outra árvore. E aí, como eu falei, né, tem a questão de sub-árvores, então como se fossem árvores dentro de árvores, né? Então, essa sub-árvore aqui pertence a esta árvore aqui maior. Vamos falar um pouquinho sobre a altura das árvores, certo? Primeiro tem a definição de altura de um nó, certo? Então, a altura de um nó é a quantidade de nós entre o próprio nó e o seu descendente mais distante. Então, essas aqui são as alturas dos nós. E um aqui na base, porque esses aqui eles não têm nós mais distantes, né, para baixo dele, não tem nós filhos. E aqui 2 por quê? Porque ele tem filhos, é como se tivesse um nível abaixo dele. E o 3 aqui porque, né, tem 2, 3, então essa é a altura desse nó. E a altura da árvore, certo? Não é a altura do nó, é a altura da árvore agora. Vai ser a altura do nó raiz, certo? Então a altura do nó raiz é numericamente igual à altura do nó a altura do nó raiz é numericamente igual à altura da árvore, né? Mas são coisas diferentes. Nível de um nó, eu falei de nível há pouco tempo também, né? Logo falei, né? Como se tivesse um nível abaixo. E bom, o que é um nível de um nó? É a quantidade de nós entre a raiz da árvore e o próprio nó. Então, se esse aqui é a raiz dessa árvore, certo? Então, o seu nível vai ser 1, é o nível mais alto. Se esses aqui eles são os filhos da raiz, então é porque só tem entre eles e o nó raiz da árvore, só vão ter eles dois. Então, por isso que é o nível 2.
E aqui é o nível 3 porque a referência aqui nesse contexto é toda essa árvore aqui. E não essa sub-árvore, né? Então é por isso que o nível desses aqui é 3. Falar um pouquinho sobre aridade. Aqui eu trouxe duas árvores. Então o que é a aridade, né? Aridade é um valor numérico que indica o máximo de filhos que qualquer nó de alguma árvore pode ter. E aí isso é uma árvore M-ária. Então esse M é um número natural. Então, por exemplo, aqui temos uma árvore ternária, porque os filhos eles, né, só podem ter no máximo 3 filhos, os nós só podem ter no máximo 3 filhos. E aqui é uma árvore binária, porque os nós eles só podem ter no máximo 2 filhos, certo? Aí, enfim, esse é o conceito de aridade. Sobre as operações, como está aqui no slide, né? Operações de inserção, busca, remoção e remoção, né? Em árvores elas não vão ser abordadas aqui porque existem muitos tipos de árvores, certo? Não é só um tipo de árvore que existe. E cada um desse tipo de árvore vai lidar com essas operações de uma forma específica. Então, por isso que eu decidi não abordar, mas quiser pesquisar, teremos aqui os tipos, alguns tipos de árvore, né? Não são todos os tipos de árvores. Então, nós temos árvores minerais de busca, hips, árvores AVL, árvores rubro-negras e árvores B. Quando é que árvores elas vão ser utilizadas? Lá no começo, como eu falei, né? São quando você precisa representar algum tipo de hierarquia. Então, por exemplo, o sistema de arquivos e pastas de diretórios de um sistema operacional, de certa forma, pode ser visto como uma árvore, né? Porque você vai ter essa relação entre um diretório que está dentro de outro, que está dentro de outro. Então, você pode vê-los como um filho e o filho do filho, o filho do filho do filho, e assim por diante. Para a última estrutura que nós vamos ver agora, listas encadeadas. Mais uma vez, uma estrutura baseada em nós, porém, diferente das árvores, essas definições, né, essas relações entre os nós, elas são um pouquinho mais lineares. Então, como assim, né? Então tá aqui, ó. Você tem esse nó aqui, esse nó aponta para esse e para esse. E cada nó só aponta para um outro nó, certo? E tem aqui essa com duas setinhas que vou explicar mais na frente. Então, o primeiro nó, ele é chamado de cabeça da lista. Então, essa é a cabeça dessa lista, certo? E agora sim eu vou explicar essas setinhas, né? Tem a diferença entre listas simplesmente encadeadas e listas duplamente encadeadas. Sendo bem sucinto aqui, qual que é essa diferença? Listas simplesmente encadeadas, cada nó ele vai apontar apenas para o sucessor. Em listas duplamente encadeadas, cada nó, ele, a não ser que seja um nó raiz, né? Mas um nó não raiz, ele vai apontar tanto para o seu sucessor quanto para o seu antecessor. Então você pode ir e pode voltar. E é como se na lista simplesmente encadeada você simplesmente só pudesse ir em uma direção. Certo? Então é como se andasse somente em uma direção. Enquanto que na duplamente encadeada o fluxo pode ocorrer nos dois sentidos. Cada nó vai apontar aí para o seu sucessor, né? Então, em listas duplamente cadeadas, sucessor e predecessor, né? E uma coisa interessante é que, também como nas árvores, os elementos eles não vão precisar ficar em endereços de memórias contíguos como nos vetores. Porque se aqui eu estou usando ponteiros, né? Então, os ponteiros eles me dão esse superpoder de não precisar deixar as coisas contíguas. Podem ficar em espaços completamente diferentes da memória, completamente um longe do outro. Mas desde que tenha um ponteiro apontando para esse endereço de memória, então tá tudo certo, certo? Vamos mostrar aqui a inserção, né, de elementos numa lista encadeada e aqui uma duplamente encadeada. Então, digamos que eu queira adicionar esse elemento 10 aqui entre o 2 e o 3. Então, aqui o 10. A primeira coisa que eu faço é cortar, né, a ligação entre o 2 e o 3. Isso não é exatamente assim que funciona no computador, mas para nós, né, para ficar mais fácil de entender, vou fazer esse corte, né? Aí aqui abrir um pouquinho só para ficar melhor espaçado.
E aqui eu fiz a conexão do 2 com o 10, então agora tem um ponteiro do 2 apontando para o 10 e tem um ponteiro do 10 apontando para o 2. Fiz a mesma coisa com o 3, então tem um ponteiro do 10 apontando para o 3 e um ponteiro do 3 apontando para o 10. E pronto, coloquei o 10 na minha lista encadeada. Agora digamos que eu queira remover o elemento 3. Então cortei mais uma vez, né? Cortei entre aspas a ligação com o 4. Cortei a ligação com o 10. Tirei o 3, porque ele não vai ser mais utilizado. Então, como é só ponteiro, posso apagar da memória ou não também, né? Pode só fazer só trocar os terminais dos ponteiros, né? E deixar o 3 ali quieto. E aí, depois que faz esse corte, né? Das relações, você simplesmente pega um ponteiro do 10 e o sucessor aponta para o 4 e o ponteiro de predecessor do 4 vai apontar para o 10. É isso. Agora sobre busca. Digamos que eu queira buscar aí uma informação que esteja nessa árvore, aliás, nessa lista, e essa informação ela está no elemento de chave 4, certo? Então tem outras informações além da chave e uma dessas informações é o que eu quero e está na chave 4. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu tenho que buscar no 1. 1 é o 4? Não é. 2 é o 4? Não é. 3, o 3 é o 4? Não é. Finalmente chegou no 4. 3 não, né? No anterior é 10. Chegou no 4, então ele tem que passar por todos os outros até chegar no que ele quer. Se o que ele quer for o último, então ele vai ter que passar por todos os outros. Se for o primeiro, só pelo primeiro. Mas enfim, sempre tem que passar pelos seus antecessores. Bom, quando é que elas vão ser muito utilizadas assim em software de edição? Texto, imagem, vídeo, e aqui eu trouxe a representação das setinhas, né? Porque essa maravilha, né? Que é você poder dar um Ctrl Z, ou então você poder refazer e refazer, né? Desfazer e refazer, na verdade. Você vai acabar usando a implementação de listas encadeadas. Porque você vai ter é como se o computador ele salvasse, né, o estado que o programa tá, e aí toda vez que você faz alteração ele salva uma nova cópia. E aí, eu quero voltar para algumas alterações anteriores. Aí você clica na setinha e ele vai voltando para os estados anteriores. Aí agora não, eu quero voltar lá pro estado que eu estava mesmo, que não quero mudar nada não. Aí você clica no botão de refazer e aí ele vai caminhando, né, na sua lista encadeada até o estado final que o seu programa estava, certo? Então essa é uma maneira de visualizar listas encadeadas. Vamos recapitular. Muita coisa, né? Primeiro eu falei, né? Dados eles são a matéria-prima, informação, produto final, é aquilo que faz sentido. Falei um pouquinho sobre a estrutura da importância correta, de você manipular, você vai ter estruturas de dados diferentes para manipular de formas diferentes. Então não faz sentido você querer manipular tudo da mesma forma, já que elas se comportam de formas diferentes e vão ser mais aptas a serem utilizadas em um tipo de resolução de problema e outras em outro tipo de resolução de problema. Enfim, vimos aqui algumas formas, né, de armazenar e manipular esses dados. Então, essas formas, vimos os vetores, as matrizes, as pilhas, as filas e as árvores. Os vetores, né, eles ficam em sequência contígua. As matrizes, um vetor de vetores. As pilhas, você tem aquela questão de só vai poder remover os elementos mais recentes. As filas, você vai ter que remover primeiro os elementos mais antigos. As árvores, boas para representar estruturas hierárquicas. E as listas encadeadas, né, que cada nó ele sempre vai apontar para o próximo. Essas são algumas das minhas referências. Contatos, e eu vou deixar eles também e mais alguns outros links importantes na descrição desse vídeo, certo? E é isso. Obrigado aí a todos pela atenção.